Oi, estudante do primeiro ano, aqui sou eu de volta, a professora Caroline, vamos começar mais uma aula de Sociologia. Que bom que você está aqui, pega seu caderno, seu material, que hoje nós vamos ter a nossa última aula de Marx. Eu sei, tem uma dor no coração, a gente acabou de conhecer e ele já mora lá, já tem um lugarzinho no nosso coração. Mas lembre, você tem que estar em contato com o seu professor, busque o seu livro didático, busque outros materiais para você poder estudar. Esse conteúdo vai ser visto por você durante todo o ensino médio. Então é bem importante que você tenha o domínio dessas palavras que a gente vai ver, dessa teoria do Karl Marx. Hoje, para ajudar vocês, eu vou fazer uma atividade um pouco diferente. Lembra que na aula passada eu pedi que vocês anotassem as principais palavras no caderno? Hoje eu vou anotar junto com vocês. Então, eu vou anotando no quadro as principais palavras que vocês têm que ter o domínio. Depois, quando passar a aula, você revisa essas palavras e você vê se você compreendeu. E aí procura o seu professor, procura a sua escola, seus outros colegas, para você aprofundar e ter compreensão desse conteúdo, tá bom? Quem está assistindo na televisão, anota no seu caderno, para você depois poder estudar. Quem está no chat, pode ir comentando, pode ir colocando também ali no aplicativo, pelo chat do aplicativo, também as palavras que vocês consideraram as mais importantes e ver se coincide com o que eu vou falar aqui. Então, vamos lá? Hoje a nossa aula de Sociologia é a nossa última aula sobre o Marx. Na aula anterior vimos o conceito de mais-valia e a exploração do trabalhador no sistema capitalista. E na aula de hoje veremos o conceito de luta de classes. Você lembra quais são as classes sociais? Quem aí lembra? Quem está vendo pelo aplicativo? Lembra? Escreve aí. De acordo com Marx, elas são duas, burguesia e proletariado. Então, daqui a gente já tem algumas das principais palavras para anotar no seu caderno. Quais são as palavras principais que a gente viu até agora? O primeiro conceito é luta de classes. E a luta de classes, ela envolve dois personagens. Quem são esses personagens? A burguesia, né? Combatendo ou em combate com quem? O proletariado. Tá? Essa palavra, proletariado, vai aparecer muito para vocês. São os trabalhadores. Os burgueses são os donos dos meios de produção. E a luta de classes é essa relação entre essas duas classes, da burguesia e do proletariado. Vamos continuar? Propriedade privada dos meios de produção. O capitalismo estrutura a si mesmo, as relações sociais e os modos de vida dos indivíduos a partir da separação entre aqueles que têm os meios de produção e aqueles que não têm. Na aula 28, a gente viu um pouco sobre esse conteúdo. Qualquer coisa volta, está disponível no Classroom e no YouTube. Então, dessa slide, desse texto, quais são as principais palavras que o Marx sempre trabalha, que vocês já ouviram nas outras aulas? Vamos anotar também no quadro? Então, a primeira palavra é a ideia de propriedade privada. Quem sabe o que é propriedade privada? É quando algum bem, algum elemento passa a ser da posse de alguém. Alguém se torna dono daquilo. Então, isso é propriedade privada. Outro conceito importante são os meios de produção. E já vamos anotar o nosso outro conceito, capitalismo. Observe, estudante, que o capitalismo, ele é parte da história, tá? Nem sempre o capitalismo, ele existiu, né? Ele começa a existir na Idade Moderna. Então, tem que entender que o capitalismo, ele é recente, ele surgiu em determinado momento. A propriedade privada é quando a terra, por exemplo, deixa de ser do bem comum e passa a ter um dono. E os meios de produção são aqueles instrumentos que transformam a matéria-prima, a natureza, uma árvore, por exemplo, num papel que pode ser vendido. Trabalha a matéria-prima e transforma em mercadoria, que pode gerar lucro. Então, o meio de produção é a indústria, que, por exemplo, transforma a árvore num papel que vai ser comercializado. E essa indústria, ela não é de todo mundo, ela é dona de alguém, então ela é uma propriedade privada. Então, ela é um meio de produção do sistema capitalista. Vamos continuar? Um quiz?
A burguesia é dona dos meios de produção, como as fábricas. Já o proletariado, do que ele é dono? Letra A, da sua força de trabalho ou de fábricas menores? Anote e responda no caderno que a gente já volta para responder. Então vamos lá, vamos conhecer agora o trabalhador, o proletariado. Ele não é dono dos meios de produção, ele é dono da força de trabalho. E essa é a troca que existe, essa é a relação entre o proletariado, palavras que a gente já escreveu, e a burguesia. Um tem o meio de produção e o outro tem a força de trabalho. Tá? Então, relações de classe. A sociedade capitalista tem uma divisão social e econômica a partir das classes sociais. Nela, há proprietários dos meios de produção e trabalhadores, expropriados dos meios de produção e donos de sua força de trabalho. Após a gente ler esse texto, quais palavras vocês acham que são as mais importantes? Então, vamos colocar aqui, classes sociais, e vamos colocar também expropriação. Ai, tá difícil de escrever aqui, muito tempo sem sala de aula. Expropriação, conceitos que a gente viu na nossa aula passada. Então, a gente está fazendo aqui a nossa listagem, tá? Então, o capitalismo, ele está estudando as relações sociais, tá? Não são redes sociais, é as relações que a gente tem para sobreviver na nossa sociedade. A família, a religião, a educação, a escola. Volta lá, né? Volta 20 casinhas lá nas nossas primeiras aulas de sociologia para você ver esses conceitos. Então, o Marx está falando como que o capitalismo influencia a nossa vida como um todo. Aqui, ele está dizendo que essa relação entre proprietários e trabalhadores, entre burgueses e trabalhadores, ou também chamado de proletariado, ela é uma relação que ela é desigual. E essa relação do trabalho, que é uma relação de desigualdade, porque uns têm a propriedade de algo que outros não têm, ela influencia a vida do trabalhador como um todo. Tá? A exploração do trabalho, ela não influencia apenas no momento de trabalho, quando você entra, está trabalhando, até o momento que você sai do seu trabalho. Ela influencia a vida toda do trabalhador, em todas as instâncias. Tá? No seu lazer, no que ele vai poder consumir, na família, em todos os âmbitos da sua vida. Tá? Então, aqui mais um pensamento, uma fotinho do Marx, para a gente já se despedir nessa última aula. Marx foi um grande pensador e crítico do sistema capitalista. Suas análises e críticas estão focadas no lucro, na mais-valia, na divisão da sociedade entre burguesia e proletariado, na luta de classes. Portanto, suas principais preocupações estavam focadas nas condições materiais das vidas das pessoas. Então, o Marx ele vai analisar, a partir dessa relação de exploração do trabalhador com o capitalista, né, como que isso influencia a sociedade como um todo e cria um tipo de sociedade que é construída por essa relação de desigualdade. Uma relação que tem como objetivo gerar o lucro, que não vem para o trabalhador, mas é gerado pela burguesia através do conceito do mais-valia que a gente viu na aula 28 e está disponível, se você quiser depois ver mais sobre esse conteúdo. Então, o Marx está falando de condições materiais. Tá? Aqui eu vou escrever aqui em cima, aqui a minha folha de papel, é o quadro. Então, vamos achar um espacinho nela. Essas condições materiais é o que você precisa para sobreviver. Você precisa de um calçado, você precisa de uma roupa, você precisa de uma televisão, você precisa de um caderno, de um lápis. Isso são as coisas materiais que a gente pode pegar, tá? E essas condições materiais, essa realidade que a gente pode pegar, está à nossa volta, todos esses objetos, eles constroem a nossa sobrevivência. E a gente vai construir a nossa vida a partir de quais condições materiais a gente tem. Pensa, uma pessoa que é proletária, ela vai ter a mesma condição material de um capitalista? Né? Ele vai ter acesso ao mesmo consumo?
ele vai ter acesso à mesma saúde, à mesma educação? Então, veja, as condições materiais influenciam a vida dos indivíduos. Na Europa do século XIX, Marx argumentava que a humanidade seria responsável por realizar sua própria história. Não haveria, assim, um destino pré-determinado nem espaço para explicações fundamentadas em crenças espirituais. A luta de classes com interesses antagônicos constituiria a base das transformações sociais. Tá? Aqui, mais um conceito importante é história para o Marx. Até a Idade Moderna, a história ela é entendida como uma vontade divina. E o Marx explica que não, a história ela se transforma. E essa transformação causa mudanças na vida dos indivíduos. E essa transformação ela vai acontecer para sempre. Do mesmo jeito, o Marx afirma que o capitalismo surgiu, ele pode deixar de surgir, como o feudalismo, né? Como aconteceu com outros tipos de sociedade. Então, vamos ler um pouco de Marx nessa última aula para a gente ver essas belas palavras desse importante intelectual. A história de toda a sociedade até aqui é a história de luta de classes. O ser humano, livre e escravo, patrício e plebeu, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em constante posição um com os outros. Travavam uma luta ininterrupta, uma luta que cada vez mais acabou por uma reconfiguração revolucionária. E toda a sociedade, ou pelo declínio comum das classes em luta, a sociedade toda divide-se cada vez mais em duas grandes classes, que diretamente se enfrentam, a burguesia e o proletariado. Ai, que frase bonita, se emocionou, até arrepiei aqui. Olha só, do que o Marx está falando? Que esse conflito de classes sempre existiu. Né? O patrício e o plebeu, a burguesia e o proletariado, e agora esse é o tipo de luta de classes que existe dentro da nossa sociedade, né? Entre a classe burguesa e a classe dos trabalhadores. Se a gente for rever o conteúdo, tá? A burguesia, eles seriam os opressores ou os oprimidos? Né? A burguesia seriam a classe dos opressores. E o proletariado seriam os opressores ou os oprimidos? Seriam os oprimidos de acordo com o Marx. Então, Marx fala, sempre houve essa relação entre opressores e oprimidos, e agora essa relação ela é estabelecida entre a burguesia e o proletariado. Então, nas aulas anteriores, a gente também viu, e hoje nós vamos continuar vendo, sobre esse livro que também está em domínio público. Se você procurar na internet, Domínio Público, Manifesto Comunista, essa é uma das principais obras de Marx. Ela é bem curta e ela foi feita para os trabalhadores. Se chama O Manifesto Comunista. Então, esse trecho que a gente leu é parte do Manifesto Comunista, uma obra muito importante que cai muito nos vestibulares. O trecho do Manifesto Comunista faz uma análise histórica a partir da luta de classes, demonstra as várias transformações sociais e o papel revolucionário da burguesia naquele momento, ao superar a sociedade feudal absolutista. Então, veja, o Marx vê a classe burguesa como uma classe opressora. Mas ele também entende que a burguesia foi uma classe revolucionária. A revolução é quando você transforma a sociedade completamente. Pensa assim na sua casa, você faz uma reforma, você muda uma cor, muda uma cortina, mas a casa continua uma mesma. Uma revolução seria você destruir a casa e construir uma outra completamente nova. Foi isso que a burguesia fez. Ela destruiu a sociedade feudal e todos os seus elementos e construiu uma nova sociedade. Hoje, não passa na sua cabeça o que você quer ser quando crescer. Ah, eu vou ser um servo, né? Não faz parte mais da nossa história. E a burguesia foi responsável por essa revolução. Então, Marx encara a burguesia como, né, um dos grupos que fez a maior revolução na história da humanidade. Mas ela não levou para os trabalhadores as suas ideias de igualdade, liberdade e fraternidade. Ela apenas trocou um tipo de opressão por outra. Então, vamos de quiz. Já vimos um pouco de conteúdo. A frase, a história de toda a sociedade, a história da luta de classes, é da autoria de Marx e Engels, ou B, corrijam aqui, Comte e Durkheim. Marquem que a gente já vai ver quem está prestando atenção na aula e vai acertar a resposta.
Então, quem entende que a história da humanidade é a história da luta de classes foi o Marx e seu parceiro, seu brother Engels. Então, classe dominante. Marx observou que a burguesia, a classe capitalista, derrotando a nobreza e instaurando um novo tipo de sociedade, tornou-se a classe dominante. Após sua ascensão, ou seja, depois que ela chega no poder, passou a delimitar as fronteiras de governo, cultura e política. Dessa maneira, as leis, as regras, as normas, os gostos, os padrões de consumo, de organização da economia, da ciência e da política passaram a ser definidos pelo interesse da classe burguesa. Aqui eu já apaguei o quadro porque a gente já tem vários conceitos para vocês entenderem a importância do conceito de Marx. E aqui a gente já vai pôr mais um conceito, classe dominante. Tenta relembrar, vai pensando mentalmente. Quem é a classe dominante? Burgueses ou proletariado? Essa é uma burguesia, né? E o Marx explica que a classe dominante, ela não é só dominante no campo do trabalho, ela é dominante no campo da política, no campo da educação, no campo da cultura, ela domina todos os aspectos da sociedade. É ela que produz essas informações. Ela é a dona dos meios de produção de vários aspectos, não só do trabalho, da indústria, mas da mídia, da educação, enfim. Formas de vida burguesa, ou seja, a sociedade capitalista tem como objetivo central reproduzir a forma de vida burguesa fundamentada no lucro e estruturada na produção de mercadorias. Mais duas palavras, né? Lucro. Lembra de onde que vem o lucro? Por exemplo, da mais-valia. E a ideia de mercadorias. Bens que podem ser comercializados e gerar o lucro. Também a mercadoria surge no capitalismo. Então, essas são palavras importantes. Então, a burguesia quer estabelecer a sua forma de vida, de gerar cada vez mais lucro, de exploração do trabalhador, a forma que organiza toda a sociedade em todos os seus aspectos. Tá? Então, aqui, gente, eu trouxe essa charge que eu uso muito no terceiro ano. Se vocês quiserem, principalmente estudantes da EJA, que eu sei que nos acompanham, vê lá na aula do terceiro ano, na aula 26, tem uma explicação sobre essa charge. E você, estudante do primeiro ano que quer mais informação, também pode conferir com o professor Edmar. Então, desigualdade estrutural. Uma das grandes questões da época era mostrar que, apesar dos debates sobre igualdade, liberdade e fraternidade, havia uma desigualdade oculta. Essa charge, ela fala sobre um documento muito importante, que é a Constituição Federal. O que está escrito na Constituição é a lei mais importante, está em cima de todas as leis, é a Constituição Federal. Então, ele está lendo: todo brasileiro tem direito à moradia. E a mulher responde: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Essa ironia que ela traz, falando que no texto está bonito, mas a realidade, como a gente pode ver pelas roupas e o jeito que eles estão, não é de acordo com o que está escrito no texto, é o que o Marx fala de desigualdade estrutural. O Marx fala que nos outros tipos de sociedade, a desigualdade ela estava nas leis, ou seja, ela era formal e ela estava na estrutura, era a vida das pessoas. No capitalismo isso muda. No capitalismo, a lei diz que somos todos iguais, mas na realidade não somos tão iguais assim. Então há uma desigualdade estrutural e ela não é exposta, ela está escondida, né? Apesar de ela estruturar toda a sociedade, ela não está posta na mesa claramente para todo mundo. A gente pode ver pela nossa própria Constituição, que diz que todos são iguais. E aí o Marx fala: e aí, todos nós somos iguais, burgueses e proletários? Então, o que diferencia uma classe da outra? A diferença entre elas é a propriedade ou não dos meios de produção. Viu como eu falei das palavras? Elas estão aparecendo de novo, por isso que é importante entender esses conceitos. A contradição está dentro do próprio sistema, pois o capitalismo se organiza pela desigualdade resultante das relações de propriedade. Aqui, contradição, ele está falando de um conflito. O capitalismo ele é feito pelo conflito, um conflito que vem da desigualdade entre classes. Então, a exploração, a desigualdade são contradições que estão dentro do próprio sistema. E é a partir dessas contradições, desses conflitos, que o sistema se desenvolve. Por isso ele tem esses problemas. E os problemas fazem parte do próprio sistema. Marx, quiz do Marx. Para Marx, as duas principais classes sociais são burguesia e proletariado. Letra A, afirmativa está correta, ou letra B, corrijam, por favor. A afirmativa está incorreta, um tempo para vocês.
E aí quem acertou, quem marcou que a afirmativa está correta. Então são classes antagônicas. A gente começou a aula falando sobre isso e agora a gente vai ver com um pouco mais de atenção. Para Marx, as classes sociais não são apenas diferentes entre si, elas são antagônicas. Isso quer dizer que são opostas, contrárias. Contudo, elas também são complementares. No sistema capitalista, as duas classes fazem parte de uma mesma estrutura, mas têm interesses opostos. Então, estudante, vamos colocar essas palavras, tá? As classes, elas são antagônicas. Eita, tô com a letra de médico aqui. Antagônicas e complementares. E elas fazem parte da estrutura. O que o Marx está dizendo? Que elas são contrárias, elas têm interesses diferentes, elas estão em conflitos. Mas uma dentro do capitalismo, uma só vive com a outra. O capitalista, ele só vai produzir lucro se ele tiver o trabalhador. E o trabalhador, para a sua sobrevivência, precisa do capitalista. Então, é uma contradição que faz parte do próprio sistema. E a gente precisa entender, é muito importante para a gente entender a teoria do Marx. E esse antagonismo, que ao mesmo tempo se complementa, faz parte da estrutura, como se fosse do esqueleto que forma toda a sociedade. Então, essa convivência contraditória, ou seja, de conflito, acontece porque, para gerar lucro, é necessário que haja uma classe produtora de mercadoria, cujo trabalho é explorado pelos capitalistas. Assim, ao mesmo tempo em que a burguesia se constituiu historicamente, formou-se uma classe antagônica a ela, a classe trabalhadora ou proletariado. Foi o que eu expliquei até aqui. Viu como as palavras elas aparecem? Né? Volta e meia a gente volta nos termos, por isso que é importante a gente conhecer o conceito para entender a teoria. Consciência de classe. Para Marx, para ser chamado de classe, deve haver interesses compartilhados que geram consciência e ação. Com essa ênfase, Marx acentuava um caráter diretamente político para a classe, a qual se torna um agente social, importante quando assume um foco para a ação coletiva. Então, vamos para o quadro para escrever mais esse conceito importante de consciência de classe. Se você acompanha as aulas de sociologia, já viu que o Marx ele enfatiza muito a transformação, que é necessário agir sobre a realidade. Então ele fala, para ser uma classe eu tenho que ter consciência, tenho que saber que eu estou nessa estrutura, que essa estrutura ela tem exploração e que existem classes contraditórias e antagônicas. Eu preciso ter esse conhecimento para eu poder agir e transformar a realidade. Marx nos mostrou que a realidade histórica pode se transformar, ao mesmo tempo em que demonstra que o capitalismo ascendeu, ou seja, surgiu, de maneira revolucionária. Marx também aponta que o modo de produção capitalista tem uma duração e um desenrolar para outra ordem social. Então, Marx fala que é a história de transformação. A gente viu o conceito de materialismo dialético nas outras aulas. Então, a história se transforma e o capitalismo também pode ser superado. A história, a sociedade pode se transformar. Então, vamos para o nosso quiz. A partir do conceito de luta de classes da teoria de Marx, é correto afirmar que as classes sociais são? Marque a resposta correta, que a gente já volta. Então, a resposta correta é a letra A. Então, agora a gente vai rever o conteúdo de Marx, né? A dialética, um método de análise de entender a realidade. Na sociedade capitalista, as classes sociais são contraditórias, antagônicas, contrárias, opostas uma à outra. A análise da realidade, a partir da dialética, permite observar que este antagonismo esteve presente ao longo da história e levou às transformações sociais. Dialética parece uma palavra estranha, mas está falando desses conflitos que levam à transformação. Então, para rever um pouco mais, veja lá a nossa aula 25 que a gente trata desse conceito. Então, a luta de classes, ela faz parte
de um momento em que as classes sociais têm interesses opostos. Elas disputam a riqueza acumulada no processo produtivo. Essa disputa é chamada classes sociais. Tire print, né, dê um capricho no seu caderno, porque esse é o conceito central da aula. A luta de classes, ela acontece porque as duas classes têm interesses conflitos em como vai ser a distribuição da riqueza produzida pela sociedade. Vamos para a nossa última atividade sobre o Marx. Considerando as características do capitalismo, assinale a alternativa incorreta, errada. Então, faça no seu caderno, responda no chat do aplicativo que a gente já volta para corrigir. Então, a alternativa que não faz parte da teoria do Marx é dizer que as classes não podem ser transformadas. O Marx fala da superação, né? Da superação e da fim da exploração. Então, o Manifesto Comunista é uma das principais obras onde está essa teoria. Ela é da autoria do Marx e do Engels e foi publicada em 1848. É um tratado de grande influência mundial e nesse livro distinguem formas de opressões sociais. Situam a burguesia como uma nova classe opressora e afirmam a luta contra a burguesia começa com a sua própria existência. De acordo com Marx e Engels, o seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Então, Marx fala que essa exploração faz parte do capitalismo, mas que a superação dessa exploração vai acontecer pela força do proletariado. Ele vai ser o agente dessa transformação. A superação histórica do modo de produção capitalista, ou seja, né, avançar, superar o capitalismo, de acordo com o Manifesto Comunista, é a luta política do proletariado e para construir uma nova sociedade que não se sustenta na exploração e expropriação da força de trabalho. Ao demonstrar a realidade histórica da luta de classes e da dominação do homem sobre o homem, o proletariado pode modificar sua situação de classe. Então, entendendo essa exploração, tomando consciência, o proletariado pode agir para pôr fim a essa exploração. Conclusão, hoje encerramos nossa sequência de aulas de Karl Marx com o conceito de luta de classes. Na próxima aula, veremos começando o conceito, né, o conteúdo do último dos 3 autores clássicos, chamado Max Weber. Então, hoje, para encerrar a aula, eu vou deixar um desafio. Faça uma redação com os conceitos que a gente anotou no quadro, fazendo um resumo de toda a teoria do Marx que a gente viu até hoje, tá bom? Depois pode mandar para a gente do Aula Paraná ou para o seu professor. Então, bons estudos e até a próxima aula de Sociologia.